Esse vídeo aqui, em específico, eu não assisti ainda. Mas vamos ver, é um vídeo sobre um voo que simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. O Lito tem mais informação sobre isso. E ele vai passar para nós aqui hoje. Boa? Bora. Fala galera, antes de começar esse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, vamos chegar a 1000 inscritos. Se quiser trocar uma ideia ao vivo com nós aqui, com a galera aqui da live, tá lotado, chega mais, o link vai estar na descrição. Bora, porque o vídeo vai começar absurdamente. Bom galera, vamos lá. Eu conversando com o pessoal aqui da live, queria fazer um react aqui do Lito. E aí, selecionei um monte de vídeo aqui, a galera votou e vamos nesse aqui. É um mistério aí que tem sobre um voo que aconteceu e o Lito ele vai desmistificar tudo isso, né? Eu tô fazendo aqui a live dele porque, tipo assim, eu vou pôr no comentário aqui, vai estar os vídeos dele. Então, tô fazendo react, você que vai gostar desse tema, tá ou não, vai lá no canal dele, se inscreve, assiste os vídeos, já ajuda. Ele tá com um problema bem sério. É uma doença aí que não tem cura ainda. No próprio canal dele ele fala, se você quiser saber mais, vai lá, assiste. A esposa dele já postou um vídeo falando sobre. Então ajuda, vamos assistir os vídeos dele, dá uma ajudada lá no canal. É difícil o que ele tá passando. Então, se eu puder ajudar de alguma forma, na descrição aí vai ter o link do canal dele. Link do vídeo original e o do canal dele. Vai lá, se inscreve, assiste o vídeo. Bom, vamos lá. Isso aqui é um vídeo que eu gosto, inclusive. O Lito me ajudava bastante quando eu estava com depressão. E eu ficava em casa, morrendo lá, então eu ficava vendo os vídeos dele. Ele me acompanhou bastante. Quer dizer, eu acompanhei ele, mas ele estava sempre comigo. Então, eu assisti os vídeos dele. Esse vídeo aqui, em específico, eu não assisti ainda. Mas vamos ver, é um vídeo sobre um voo que simplesmente desapareceu. Ninguém sabe o que aconteceu. O Lito tem mais informação sobre isso e ele vai passar para nós aqui hoje. Boa? Bora. 8 de março de 2014, Sim. Boeing 77... 2014 tá aqui, velho. Faz o quê? 11 anos? 10 anos? 11 anos, né? Não, do mais. 14, 15, 16. 12 anos. Pouca coisa, gente. 7 da Pouca coisa. Malaysia Airlines desaparecia para sempre. Agora, a Que imprensa tem divulgado que o mistério foi desvendado. Nossa, nice. Desvendadinho é o que eu gosto. Saudações aeronáuticas, tudo bom com vocês? Ótimo. Olha só, diversos órgãos de imprensa têm divulgado que os experts reunidos na Austrália desvendaram o mistério do desaparecimento do voo MH370 da Malásia. Olha só as manchetes. O mistério desvendado é o seguinte: o piloto desligou a comunicação. Não, primeiro eu queria saber o que aconteceu, né? Qual que era o mistério? Porque sempre quando tem um desaparecimento, alguma coisa assim, tem um mistério. Ai, alienígenas pegaram o avião. Ai, entrou num portal de minhoca e saiu no futuro. Apareceu 6 anos no passado e voltou de volta pro futuro. Eu gosto. O que eu gosto, tá ligado? É todo esse. Sabe? Essa magia que o ser humano cria quando acontece essas coisas. Desligou o transponder, fez um voo sobre sua cidade natal, despressurizou o avião para matar os passageiros Que e isso? seguiu para o sul do Oceano Índico E ele? para nunca mais ser encontrado.
Cara, isso é foda também, mano. A viajar de avião é foda. Porque, assim, às vezes nem é seu dia. Às vezes é o dia só do piloto. E sendo o dia só do piloto, uma galera vai de Valhalla. Eu assisti o programa inteiro e em nenhum momento os especialistas disseram que desvendaram qualquer coisa. Eles apenas chegam a algumas conclusões baseadas no que se sabe até hoje. E até eles discutiram entre si, porque têm entendimentos diferentes para algumas questões. Eu sempre fico um pouco chateado com a falta de contraponto, assim, sabe? De uma argumentação por parte do que seria o trabalho de um jornalista. É fazer perguntas, questionar, mas não. Ultimamente, assim, salvo raríssimas exceções, todos estão indo atrás do caminho muito fácil. Ih, olha lá, os caras lá no programa estão falando que foi isso, então foi isso mesmo. E vamos publicar assim. E aí você, que consome esse tipo de informação, só fica sabendo disso mesmo. Vamos falar um pouco sobre isso e pela primeira vez, talvez, eu torne público algumas coisas que eu só falei para amigos próximos, assim, sobre o que aconteceu com o Malaysia. E ao mesmo tempo, eu vou mostrar para vocês que, antes do canal existir, o meu blog era o lugar onde eu comentava detalhadamente sobre a aviação. No dia 8 de março, o Boeing 777 decolou de Kuala Lumpur, na Malásia, e ia para Pequim, na China. Ao chegar bem no ponto onde teria que ser transferido o controle de comunicação, né, o controle de tráfego aéreo entre a Malásia, e ia para Pequim. O Boeing 777 decolou de Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Olha que prédio bonito. Nossa senhora, cartão de visita isso aí, hein? Olha essa fonte aqui. Bonita a cidade, hein? Na Malásia e ia para Pequim. Ah, Pequim. Na China. Ao chegar bem no ponto onde teria que ser transferido o controle de comunicação, né, o controle de tráfego aéreo entre a Malásia e o Vietnã, o avião desapareceu dos radares e não houve mais qualquer comunicação. E aí vocês se perguntam, mas como é que sumiu dos radares? Será que teve uma emergência? Será que queimou tudo no avião? Não existe qualquer falha que faça um Boeing 777 ficar sem comunicação, a menos que o avião se desintegre no ar. E como a gente vai ver mais pra frente, o avião continuou voando por mais 6 horas depois que essa suposta perda de comunicação aconteceu. E como some dos radares? Desligando-se o transponder. Mas um piloto pode desligar o transponder e ficar invisível? Cara, sabe uma coisa que me pega muito em avião? Um Boeing, ele... Vamos ver quanto custa um Boeing. Quanto custa um Boeing? Nem sei como escreve um Boeing. 100 milhões. Certo? 100 milhões. Ah, fica entre 100 milhões e 400 milhões. De dólares. Entre 550 milhões e 2,3 bilhões de reais. Agora vamos fazer uma pergunta aqui para a IA. Existe algum rastreador para o mundo inteiro? Sim, existe rastreador que funciona no mundo inteiro, mas o nível de cobertura depende diretamente da tecnologia que dispõe utilizada na... Tá, vamos lá. Você já entendeu o caminho que eu quero pegar aqui, né? Por que eles não colocam um rastreador nos aviões desde quando? Atrás, né? Desde lá atrás. Coloca um rastreador que o piloto não consegue tirar, entendeu? O piloto nunca vai conseguir desligar, o rastreador vai estar lá, não tem como. E, mano, o Elon Musk mandou aí uma porrada de satélite pro espaço, cara. Por que que não tem um rastreador preciso? Isso não é uma falha de segurança?
Depende do que uma lado falha da de segurança. segurança que você está vendo. O Ah. piloto jamais vai desligar um transponder. E a propósito, são 2 pilotos voando, tá? E são 2 transponders. A menos que haja uma falha elétrica que coloque em risco a segurança do voo. Nesse caso, é óbvio que tem que haver uma maneira do piloto desligar o sistema. É por segurança. Mas por que o transponder não fica ligado o tempo todo? Porque o transponder, ele é feito para responder perguntas que os radares fazem. Então o radar faz uma pergunta e o avião aparece bonitinho lá na tela de radar com a altitude, a proa, a velocidade, porque é o transponder quem dá essas informações para o radar. Agora imagine um aeroporto com 70 aviões no chão e todos eles o transponder mandando informação para a tela do radar. A tela ia ficar um borrão só de informação e não ia servir para nada aquilo. Por isso que o transponder fica desligado no solo, assim, em stand-by que a gente fala. E ele só é ligado no momento que o avião vai decolar na pista. Mas vamos voltar para o MH370. Alguns dias depois deles terem começado as buscas no provável local da queda, que era lá nessa divisão entre o controle de tráfego aéreo, surgiu um fato novo. O radar primário, que são os radares, eles são menos precisos e eles são usados pelos militares, porque eles não dependem do transponder, eles dependem apenas do eco que a onda do radar faz e retorna, né? A reflexão dessas ondas retorna para a antena. O radar primário acusou que o avião tinha feito uma curva depois que o transponder tinha sido desligado. E ele tinha passado por cima da Malásia novamente. E na época eu até achei estranho os militares não terem enviado caças para interceptar um alvo de radar primário. Porque se você não tem comunicação e tem um alvo sobrevoando o seu território, manda a Força Aérea atrás. Mas acontece que o 777 ele voltou voando bem na fronteira entre a Malásia e a Tailândia. E cada país desses que pegava o alvo deixava para o outro resolver o problema. Boa. Ih, tem um alvo aqui, de repente o alvo some e está num outro país. Aí o cara, ui, tem um alvo aqui, aí o alvo vai para outro país, entendeu? Então ninguém mandou a Força Aérea interceptar aquele alvo que estava bem em cima da fronteira. Depois que ele cruza essa península, o avião faz uma curva para a direita para não invadir o espaço aéreo da Sumatra. E depois ele começa a curvar para a esquerda e se perde as informações, porque aí já estava em águas internacionais. Não, esse piloto foi ninja, hein? O cara saiu driblando ali, o Ronaldinho pilotando. E o radar primário não chegava mais lá. Olha só, um avião ele não voa fazendo um plano de voo tão perfeito assim se não tiver alguém no comando ou que tenha programado o avião para fazer aquilo. Primeiro que, pra mim, o piloto só tá lá para caso aconteça alguma coisa. Que pra mim, o avião voa sozinho. Vou perguntar aqui, ó. Os aviões hoje em dia... Não, os aviões são... Quantos por cento... Vamos pegar porcentagem? Porcento pilotados por computadores. Em voos comerciais modernos, os computadores controlam a aeronave por 90 a 99%. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Tá maluco, velho. Não tem como. O piloto não faz nada. Ser piloto hoje em dia é muito fácil. Vou estudar para ser piloto. E nesse ponto, qualquer teoria que se faça a respeito de falha do avião, incapacitação da tripulação, falha de transponder, cai por terra. E olha que não faltou teoria absurda sobre isso. E eu rechacei todas no blog. Aconselho ir lá no blog, chama aviõesemusicas.com. Digita lá na busca MH370 e vai aparecer tudo que eu escrevi sobre isso, desde o dia do acidente, fazendo os updates das coisas que iam sendo descobertas. Vai aparecer inclusive uma frase minha de 17 de março de 2014. Dada a natureza criminal, esse post deixa de ser atualizado diariamente. Ou seja, 4 anos eu já dizia que se tratava de um crime. E agora, o 60 Minutes, lá da Austrália, fala a mesma coisa? E aí vira notícia no mundo inteiro. Tudo bem, eu não tô com inveja não, vai. Pelo menos cara, mas se o cara fez tudo isso aí pilotando, que a gente sabe que agora a gente sabe que os aviões são controlados 99% por computadores. 99% por computadores.
Então já sabe que é criminoso, velho. O cara fez um caminho que não era pra fazer. Vocês que acompanham Aviões e Músicas no blog já sabiam disso há muito tempo. Boa. Mas voltando, se tinha alguém pilotando o avião, quem seria? E como a informação de radar se perdeu, como é que se sabe que o avião virou para a esquerda indo em direção para o sul? Boa e não pro pergunta. norte? No cockpit, Espero que você tinha duas responda. pessoas. O comandante Shah e o copiloto Farid. Esse é o sobrenome deles, tá? Os experts que estavam reunidos lá na Austrália, em nenhum momento eles falam o que aconteceu com o copiloto do voo. E nenhum jornalista, nem lá no 6 Minutes, nem em qualquer órgão de imprensa, perguntou o que teria acontecido com o copiloto. Como é que o Shah cometeu suicídio e assassinato em massa com um copiloto ali no cockpit? Um dos dois teria que ser incapacitado, né? As evidências do que foi investigado e do que saiu até agora aponta que o comandante Shah é quem teria os motivos para cometer o crime e o suicídio. E aí Certo. eu concordo com essas evidências. Mas e o Copila? Copila não fez nada para evitar? Tem duas hipóteses. A primeira é que o Shah ele pode ter pedido para esse copiloto ir pegar alguma coisa fora do cockpit, travou o cara do lado de fora e uma vez travado, moçada, acabou. Ninguém tem acesso a um cockpit blindado. Como eles estavam chegando no ponto de comunicação Bravo. que é obrigatório, seria estranho o copiloto abandonar o posto nessa hora. A outra hipótese é que o copiloto foi neutralizado ali mesmo dentro do cockpit e ele foi a primeira vítima. Como isso pode ser feito, eu não vou falar para vocês abertamente assim. Mas os meus amigos próximos sabem da minha teoria e eu acho que foi o que aconteceu. O copiloto foi a primeira vítima desse crime. A questão da despressurização do avião, para deixar as pessoas inconscientes, como todos os experts disseram, eu já não acho tão plausível. Primeiro porque não é tão fácil despressurizar um avião em voo. Mesmo você abrindo as válvulas que controlam a pressurização, demora muito tempo para a cabine perder a pressurização. E segundo, que as máscaras iriam cair com o avião despressurizado. E até que todas as pessoas ficassem inconscientes, a vida do comandante se tornaria um inferno. Porque ia ter comissário ligando para ele, ia ter batida na porta, ia ser horrível. Então o que eu acho que como era um voo noturno de 6 horas, Kuala Lumpur para Pequim, era só ele desligar o mapa que dá informação para os passageiros e deixar tudo como estava. Ninguém ia saber para onde estava indo, as comissárias iam servir as refeições, as pessoas iam dormir. Ixi, aí E é seria foda. muito mais tranquilo para ele, comandante, Aí do que é despressurizar foda. o avião. Essa parte é minha teoria, tá? Eu não estou desvendando nada. Assim como a teoria dos experts acha que ele despressurizou o avião. O Shah continuou seguindo para o sul e achava que, como ele tinha desligado a comunicação e o transponder, o avião nunca seria encontrado. Mas acontece que os motores do avião tentavam se comunicar via satélite com um serviço de telemetria que é opcional para as empresas aéreas. A Malaysia não tinha assinado esse serviço. Se ela tivesse assinado, a gente ia saber a latitude e longitude do avião. Mas como não tinha, só aparecia uma requisição de Aí o conexão rastreador que eu que o falei. satélite recebia. O motor entrava em contato. Como que os caras não assinam isso? Os caras recebem milhões, 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 milhões por dia. Eu aposto que esse serviço deve custar o quê? 2 milim? Eles recebem milhão? Com o satélite e falava, deixa eu te passar os dados. Aí o satélite olhava e falava, não, Malaysia, você não assinou esse serviço. E negava essa conexão. Essas tentativas de conexão é o que a imprensa chamou na época de ping. E é através desses pings que foi possível saber mais ou menos a posição do avião. Como o satélite que ele tentou se conectar possui órbita estacionária, se você é terraplanista já pode sair do vídeo, tá? Porque não existe satélite para vocês. Mas enfim, quando se sabe a posição do satélite, era possível saber a distância que os pings levavam do avião até o satélite. E a frequência desse ping, que era baseado no efeito Doppler, se estava afastando era uma frequência, se estava se aproximando era outra. E dessa maneira foi possível calcular que o avião seguia para o sul e não para o norte. Só faltava agora saber onde o avião tinha ficado sem combustível para fazer as buscas. E entre o último ping Cara, do por que- satélite completo Por que que o cara voou até acabar a gasolina? Por que já não... Lu, entendeu?
E a último ping incompleto foi calculado uma área provável, gigantesca, de onde o avião poderia ter caído. Só que essa área é nos confins do Oceano Índico. Para vocês terem uma ideia, a gente conhece mais o planeta Marte do que o sul do Oceano Índico. Então, se o Shah queria que o avião nunca fosse encontrado, ele escolheu o lugar certinho. Nenhum órgão de imprensa falou. Mas o fato de onde o avião poderia ter caído foi motivo de discussão entre os membros desse painel na Austrália, porque eles estavam teorizando sobre o acidente. Uns dizendo que o voo foi pilotado até o mar. Eu também não tem como entender, né? O cara... Ou querer que o cara explicar por que ele queria. Ele queria se matar e matar uma galera. Por quê? Com combustível e os flaps abaixados, inclusive. E outros dizendo que ele foi voando, acabou o combustível e aí caiu por falta de combustível. Mais uma vez, gente, não foi desvendado nada, como a imprensa falou. Foi apenas um painel com experts discutindo possibilidades. E será que esse avião vai ser encontrado um dia? Eu acho muito difícil que encontrem. Se a gente lembrar do acidente com a Air France 447 no litoral aqui do Brasil, o computador daquele A330 enviou via satélite a longitude e latitude do avião segundos antes do avião atingir a superfície do mar. E ainda assim demorou 2 anos para encontrar o local. Imagina no sul do Índico, que não se sabe nem as coordenadas de onde o avião poderia ter caído. São só cálculos matemáticos. De coração, eu espero que encontrem, para dar um conforto para as famílias e também para acabar com esse monte de teoria maluca que existe por aí. Mas até se acharem essas caixas pretas, pode ser que o mistério de como tudo foi feito continue, porque o gravador de voz, por exemplo, ele grava só os últimos 30 minutos de áudio do avião. A cada 30 minutos é tudo gravado novamente por cima. Como o avião voou 6 horas, não vai ter muita informação ali. A menos que nos momentos finais o Shah tenha feito uma mensagem de despedida, o que eu acho difícil, senão ele não iria para o sul do Índico. Enfim, não vai ter nada no gravador. E a mesma coisa para o gravador de dados. Esse gravador de dados grava 24 horas de informações, só que ele vai ter só informações de que o avião estava funcionando perfeitamente. Então vai ser muito difícil, mesmo que se encontre os aviões e as caixas pretas, que tenha alguma informação útil para a gente. De todo o programa apresentado pelo 60 Minutes, a única informação realmente de valor ou em fato novo foi a de um dos investigadores que falaram sobre o flaperon. Aliás, eu tenho um vídeo sobre flaperon do Malaysia aqui. Que o tipo de dano encontrado era característico de um pouso controlado na água, não um mergulho em alta velocidade. O que mostraria que o Shah estava no comando até os segundos finais do acidente, e provavelmente com combustível ainda, o que ia mudar totalmente essa área onde estão procurando os destroços. Isso só comprova o quão longe a gente está de solucionar esse mistério. Então não esquece de deixar o joinha, um grande abraço e até o próximo vídeo. Deixa o joinha. Um comentário aqui. Duvido. Geral ir lá nadando e achar. Bora, mutirão. Desculpa, amigo, só que nós estamos com algum problema. Eu comecei a assistir às 14 horas. É 18h12 e não consegui parar de assistir. Você tem. Boa. Cara, foi bom. Parabéns. O Lito é realmente muito bom. Bom, é isso, né, galera? Se inscreve aí. Deixe seu like.